Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês as manobras internas políticas de Moscou que reivindicam territórios novamente dos Estados Unidos e que pertenciam ao Império Russo e foram muito mais além do que isso. Eles, nesse momento, desejam o domínio de duas nações pertencentes à OTAN. E diante disso tudo, eu trago aqui uma análise geopolítica desses fatos e que significa tudo isso. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e também peço que compartilhe e curta o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E por causa das penalidades impostas pelo YouTube contra o meu canal, peço gentilmente para vocês se inscreverem e também ativarem a notificação no outro canal, o canal Analytics, o meu novo canal, que eu vou estar trazendo também vídeos, até lives mais para frente, vou estar fazendo no novo canal. Então, se inscreva, ative as notificações que vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho no momento de grandes penalidades aqui no YouTube. E vamos então para o que interessa nesse momento sobre essas questões geopolíticas que estão acontecendo. Vocês já sabem que meses atrás se levantaram a possibilidade dentro do Kremlin numa possível discussão de reivindicação de alguns territórios dos Estados Unidos que pertenciam anteriormente lá no Império Russo, por exemplo, o Alasca e entre outros territórios. Pois bem, um político novamente dentro de Moscou mais uma vez trouxe esse debate à tona. Mas é preciso aqui trazer alguns relatos do passado, alguns históricos do passado que mostram como que aconteceu esses territórios então que pertenciam à Rússia, hoje pertencem aos Estados Unidos legitimamente. Tá? Acontece que Moscou vem levantando essa possibilidade de domínios, de expansão, como que faz parte, é claro, das suas narrativas geopolíticas. Tá? Isso levou até mesmo autoridades da Casa Branca a se manifestarem após serem indagadas por jornalistas, e essas questões realmente estavam incomodando a administração de Biden e estava ali tomando formas muito exageradas no meio geopolítico. E essa possível reivindicação russa naquela época, estava especificamente sobre o território do Alasca, comprado pelos Estados Unidos em 30 de março de 1867 por 7,2 milhões de dólares. Hoje, os americanos não têm culpa nenhuma desta entrega praticamente do estado do Alasca, na época do Império Russo, para os americanos naquela época, né? E foi comprado porque o território, é claro, ele pertencia ao Império Russo, mas naquela época os russos, o Império Russo de César, não via a região uma região próspera, uma terra que poderia angariar uma riqueza para a própria nação, grandes promessas para a nação. Mas foi muito diferente do que pensava e imaginava o visionário e secretário de Estado americano naquela época, William Seward. Então, naquela época, Seward, que era o secretário do presidente Andrew Johnson, na época, o presidente americano, ele preencheu um cheque, realmente um cheque de 7,2 milhões de dólares e entregou nas mãos do embaixador russo, do Império Russo nos Estados Unidos, Edward Stockel, que negociou o acordo para os russos, de fato. E esse acordo gerou um tratado de cessão que foi autorizado pelo César Alexandre II, que concluiu formalmente esse acordo para a compra do Alasca das mãos do Império Russo para essa cessão nas mãos dos Estados Unidos, na época que é administrado pelo presidente americano Andrew Johnson. Pois bem, né? Toda essa questão territorialista, esses debates territorialistas, voltaram à tona novamente. Isso porque um cientista e um político russo muito bem requisitado e muito bem falado lá na Rússia, ele trouxe novamente essas questões para o debate, para o cerne da alta cúpula do Kremlin, que é o Sergei Mikhaev. O Sergei Mikhaev
Ele trouxe esses debates de forma muito agressiva, dizendo que o Império Russo, ou seja, ele classificou a Federação Russa como império. Já começa esse problema nesse primeiro ponto, dizendo que o império ele deve crescer e expandir, abrangendo 3 estados americanos. E ele não parou por aí. O que ele disse? Que além desses estados americanos, ele sugeriu que Moscou deve tomar mais 2 estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, 2 nações europeias. Mas quais são esses territórios americanos e quais são essas 2 nações europeias que Mikhail ele deseja que o Império Russo, ou seja, a Federação Russa, precise abranger, expandir e dominar? Segundo as palavras dele, quero o Império Russo com o Alasca, o Havaí e a Califórnia. Ou seja, são os Estados americanos que fazem contato, conexão com o Oceano Pacífico, que foi por muito tempo chamados de América Russa, por já terem sido colonizados pelos russos na época do Império Russo. Então vieram os 2 outros países, estados na Europa, em que Mikhail deseja englobar, deseja engolir, fazer o domínio russo, que é a Finlândia e a Polônia. Então nessa leitura, inclusive analistas lá na Europa já definiram uma visão para esse tipo de narrativa, de que o cenário lá no leste europeu hoje está muito além dessa preocupação de Putin de ver uma OTAN cada vez mais expansionista sobre as suas fronteiras, o que ele justifica a invasão lá no leste europeu. O que ele faz? De fato, mantendo suas tropas na região em guerra ou influenciando de alguma forma separatistas em outros locais estratégicos do globo, principalmente Cáucaso e Balcãs, isso se traduz, uma síntese de possibilidade de impedimento de que a OTAN se expanda também para esses cenários, porque existem cláusulas em artigos específicos dentro da aliança de que nenhuma nação que esteja em guerra ou instável territorialmente e no cenário externo com outros países estrangeiros não podem adentrar na aliança. Então é um mecanismo de estratégia geopolítica e de guerra de Putin que ele mantém mais de 20 anos desta forma. No entanto, esse cenário vai muito além de uma simples questão de influência ou de você impedir a expansão de uma OTAN. No entanto, esses critérios de buscar influenciar para impedir uma expansão da OTAN, sim, faz muito sentido. Mas essa questão cerne de buscar influenciar outras áreas para impedir uma expansão da OTAN, ou até mesmo invadir para expandir, para impedir a expansão da OTAN, realmente faz muito sentido nesse teatro de ação que estamos, inclusive, observando hoje no leste europeu. Mas acrescento aqui que a necessidade do Kremlin buscar legitimar tão cedo essa nova mudança na política mundial e também na ordem de todo o sistema econômico mundial, para fazer várias frentes de poderes econômicos, políticos, geopolíticos, incluindo até mesmo aqueles países, aquelas nações que estão ali em fase ou em desenvolvimento, emergentes, que buscam também a divisão desses holofotes e incluir essas nações emergentes como protagonistas de um mundo mais, vamos dizer assim, democrático. Esses fatores estão muito além de uma simples expansão do próprio território russo ou até mesmo de impedir essa influência, essa expansão otaniana, por exemplo. Então essas questões de buscar o holofote e uma nova ordem faz todo sentido por trás dessas estratégias impostas pelo Kremlin hoje em todo o leste europeu e, é claro, em todo o mundo. Então, para encerrarmos aqui sobre essas questões territoriais, expansão de poder, expansão territorial,
nem percam tempo em criar, por exemplo, narrativas ou discussões, estudos até mesmo, pesquisar, baseados nesse critério de trazer de volta territórios que eram então pertencentes ao Império Russo para novamente nos moldes de um território russo, da Federação Russa. Fazem parte de narrativas dos políticos e aliados dentro de Moscou, o mesmo que acontece também do outro lado, por exemplo, do Ocidente, que busca expandir o seu território militar através do bloco da OTAN para se sentir mais protegido, para se sentir mais defensivo no critério de vencer essa mudança que a política e a economia do planeta vem passando e sendo forçada a encarar essa nova realidade, imposta, por exemplo, por figurões como China, como Rússia, entre outros países que buscam o holofote internacional. E é claro que tudo isso nos faz refletir necessariamente nessas ambições, é claro, desses formuladores de políticas da Rússia, e principalmente no que eles pensam sobre o futuro da Rússia e também o futuro da humanidade. Espero que tenham gostado desta análise aqui no canal. Conto com vocês se inscrevendo, ativando o sino de notificação, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Te espero também lá no nosso novo canal Analytics, que eu vou estar trazendo muito mais vídeos interessantes e importantes para debatermos e estudarmos. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.